Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais uma aula, com o professor Lucas Skywalker. Galera, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre matemática financeira, tá? Na verdade, vai falar sobre a introdução à matemática financeira, tá? Que é a ideia de porcentagem, o que seria porcentagem, de onde veio esse termo porcentagem, a aplicação de porcentagem, por exemplo, a raiz quadrada de 25%, exemplo, Uma ideia. E também vamos falar sobre o fator de atualização ou correção aplicado em produtos, em preços de produtos e também depreciação de produtos. Além disso, falaremos também sobre o fator acumulado, que é aquele fator calculado quando a gente tem aumentos sucessivos, ou descontos sucessivos, tá? Então, esse vai ser o tópico da aula de hoje, beleza? Então, sem mais delongas aí, vem comigo, um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu? Um abraço. Fala pessoal, belezinha? Então bem-vindo de volta à nossa aula de porcentagem, tá? Então hoje vamos falar de porcentagem e fator de atualização ou correção, né? A porcentagem, né? O que é uma porcentagem? O que é você tirar a porcentagem de um valor, né? O nome está dizendo, né? Porcentagem é por cento. Não sei se você reparou nisso, mas o símbolo de porcentagem, né? É um pauzinho e duas bolinhas, né? Na verdade, esse pauzinho e duas bolinhas, né? Lá no final do século 17, né, que ele surgiu, ele significa o 100, né? Por isso que é um pauzinho seria um, né? E as bolinhas seria o 100. Então, na verdade, o que é uma porcentagem? É uma maneira usada para você indicar uma fração com um denominador 100. Simples assim, né? Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente poder exemplificar isso melhor. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar lá 50%. O que seria o 50%? 50%, o nome está dizendo, é 50 por 100, certo? Ou seja, 50 por 100, você pode cortar 0 com 0, né? Opa! Você pode cortar aqui 0 com 0. 5 por 10 se divide por 5, né? Vai dar 1 e vai dar 2. Ou seja, 50% equivale a fração de meio, né? Beleza. Bom, outro exemplo. Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder brincar um pouco com porcentagem, né? Embora a gente pode também usar frações equivalentes, galera, né? Frações equivalentes, por exemplo, meio é a mesma coisa que 50%, né? São frações equivalentes, ou seja, frações que têm o mesmo valor, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode agora, por exemplo, 6 40 avos, né? 6 40 avos você pode dividir por 2, né? Dividindo por 2, os dois, né? Numerador e denominador, nós vamos ter 3 sobre 20. Certo? Aí se eu quiser converter agora essa fração em porcentagem, eu faço o quê? Multiplico por 100%. Né? E aí eu vou ter, então, 100 dividido por 20 dá 5, né? 100 por 20 dá 5. Então, 3 vezes 5 dá 15%. O que eu fiz aqui, então? Você percebeu o seguinte, né? Que eu converti uma porcentagem em fração e aqui eu converti uma fração em porcentagem, certo? Então, fração em porcentagem em fração, eu vou abrir a minha porcentagem e vou ter a fração. E da fração em porcentagem, basta pegar minha fração e multiplicar por 100%, né? Porque quando eu faço isso, eu estou te indicando que eu quero expressar, né, aquele valor em porcentagem, né? Vamos fazer mais alguns exemplos para poder fazer algumas operações com porcentagem, ok? Outro exemplo, um quarto, né? Só tenho lá um quarto, não é uma sala, nem uma cozinha. Nossa, um quarto? Que piada horrível. Pô, eu quero converter em porcentagem, você pode falar que esse um quarto é 0,25, né? E aí eu quero multiplicar por 100% porque eu quero essa resposta em porcentagem. Então 25, né, se aliás 0,25 vezes 100% vai nos dar 25%. Ok? Of course, né, teacher? Bom, um outro exemplo aí, quarto. 3 meios, né? Então 3 meios eu quero converter em porcentagem. 3 meios é o mesmo que 1,5, né? Aí eu multiplico por 100% novamente para obter a porcentagem. Então eu vou ter lá o meu valor de quantos por cento? Opa, 5%. No, quanto? 1,5 vezes 100% dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? 150%. Bastante, né? 150%. Mais um exemplo aí. Vou fazer alguns exemplos. Vamos brincar agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os 5%. Vamos elevar ao quadrado. Agora que vai pegar. Certo?
Dica, quando você faz uma operação, né, de potenciação, que é esse caso, com porcentagem, o que você vai fazer? Você vai abrir esse número, certo? Você vai abrir, ou seja, você vai colocá-lo na forma de porcento, por 100, tá? Porque ele não vai dar 25%. Não é você pegar o quadrado, galera, e elevar ao quadrado aqui, ó. Aliás, é você pegar o 5 e elevá-lo ao quadrado, tá? Não vai dar 25%. Então, se eu pegar 5%, eu vou elevá-lo ao quadrado. Vai ficar 25 sobre 100 vezes 100. Ou seja, o que é 25 por 100? 25 por 100 é 0,25, mas ainda tem um 100 lá embaixo. Ou seja, então ficou 0,25 por 100%. Então, 5% ao quadrado equivale a uma taxa de 0,25%. Então, o macete aí é você abrir, né, o número, vamos dizer assim, né, convertê-lo em fração para poder fazer a operação. Tá? Então 5% ao quadrado vai dar 0,25% de taxa, né? Se fosse uma taxa, por exemplo. Beleza? Exemplo 6 aí. Vamos fazer agora o contrário. Vamos tirar a raiz de 25%. Vamos tirar a raiz de 25%. Olha que interessante essa. Mesma coisa. Vamos colocar na forma de fração. Então 25 sobre 100. Então você vai perceber que não vai dar, né? 5% aqui a raiz, né? A raiz de 25 é 5, né? Agora a raiz de 25% vai dar a raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. Então, na verdade, você vai ter o que aqui? Você vai ter 0,5. Agora a gente vai converter em porcentagem, né? Vamos multiplicar por 100%. Ou seja, esse cara vai ser 50%. Olha que interessante. Ou seja, raiz de 25% é 50%. E 5% ao quadrado é 0,25. Beleza? Mais um exemplo aí. Agora vamos supor o seguinte, né? Que você tem a porcentagem da porcentagem. Então, por exemplo, aqui, você tem lá 10%. Eu quero saber quanto que eu tenho 10% de 15%. Quando a gente fala de, tá? Na matemática, na parte de porcentagem, é produto, tá? Então, eu tenho 10% de 15%. Vou até mudar aqui, vou colocar um vezes, tá? Então, 10% de 15% de 20%. Aqui não é Y não, tá? Parece um Y aqui, né? 15%, beleza? Então, 15%. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir todo mundo, tá? Vou colocar na forma de fração. Então, 10% vezes 15% vezes 20%. Dá para cortar zero aqui, por exemplo, né? 0 com 0. 0 com 0. 0 com 0. Né? Agora vai ficar 1/10, né? O que é 1/10? Perdão. O que é 1/10? 0,1, né? Bom, vamos deixar assim por enquanto, galera. Ok? E aí é o seguinte, né? Vamos lá. Vai ficar 1/10 aqui, né? Então vamos cortar aqui, ó, por exemplo, por 5, né? Por 5 dá 3 e por 5 dá 20, né? Então ficou, na verdade, né? Vai ficar... Aqui a gente pode cortar, né? Podia ter cortado 20 aqui antes, mas tudo bem. Aqui vai ficar por 2 dá 1, né? E por 2 dá 10. Então ficou lá pra gente 3 dividido por 10, né? 10 vezes 10 vezes 10, ó. Então 3 dividido por 1000. Eu posso brincar aqui e deixar assim, ó. 3 por 10 vezes 1 sobre 100, né? Para aparecer lá a porcentagem, né? Dá uma de esperto aqui. Ah, garoto. Então, o que é 3 décimos, né? 3 décimos é 0,3. Então, ficou 0,3 sobre 100, né? Ou seja, 0,3% por 100. Você viu que eu posso brincar com isso, né? Eu posso fazer aparecer o 100 lá embaixo e já transformar em porcentagem. Ou eu posso fazer a conta inteira aqui, né? Se eu quisesse fazer, eu poderia fazer, né? Por exemplo, eu poderia fazer aqui 0,003, né? Aliás, minto. Uma comi ali. É isso. Não, estava certo. 0,03. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 100%, né? Para dar em porcentagem. Aí vai dar duas casas, né? Vai ficar aqui, ó. Ok? Então daria a mesma coisa, né? Então tanto faz. Outro exemplo aí. Vamos fazer o exemplo 8.
Ok, exemplo 8 fala o seguinte, ó, eu vou pegar lá, suponho que eu tenho lá R$60, né? Eu queira tirar 45% de R$60, certo? É a mesma coisa, né? 10% de 15%, então seria o vezes nosso ali, né? Então cuidado com o português, é muito importante nessa parte. Olha lá, 45% vezes 60, né? Tá? Que é de 60, né? Então ficou 45% vezes 60. O que você pode fazer aqui, né? 45 vezes 60 vai dar quanto? Vai dar, vamos fazer a conta, fica, vamos deixar só sobre 100, né? Porque a gente quer em porcentagem, né? Aliás, vamos tirar a porcentagem. 45 de 100%, 45% de 60 vai dar quantos reais, né? Vamos lá fazer a conta. Vamos cortar esse 0 com 0 aqui. 0 com 0. 6 e 5 dá 30, sobe 3, 4 e 24, 27. Então ficou 27, né? 0, não é isso? 270, né? Dividido por 10, que ficou ali embaixo, ó. Então vamos ter aí o valor de R$27, né? Se fosse tirar, então, por exemplo, 45% de 60. Bom, uma outra maneira que você poderia fazer essa conta aqui, galera, você poderia fazer também assim, né? Tem algumas pessoas que preferem fazer assim. Por exemplo, né? Você pode fazer assim, ó. Por exemplo, se 60, né, equivale a 100%, então, quanto que equivale a 45%? Na regra de 3, né? Também dá para você fazer, né? Eu, sinceramente, prefiro fazer a multiplicação, que é mais rápida, né? Vai dar a mesma coisa, né? 27. Tá? Eu prefiro fazer aqui. Ah, quanto que é 30 de 100? Você faz 30% de 100. Você faz 30 vezes 100, né? 30%, aliás, né? Vezes 100, tá? O interessante da porcentagem, né? Até vejo alguns alunos falarem isso, que às vezes quando um problema, né? Principalmente em física acontece isso, né? Que eu dou aula de física. Também aparece em química, né? Na parte de, por exemplo, cálculo estequiométrico. Quando aparece porcentagem, a pessoa já, pô, porcentagem na química, pô, isso é porcentagem, você pode aplicar em tudo, né? Então é interessante, né, é importante você saber essa, né, essa matéria bem mesmo, né? Não só para física, química, mas para a própria matemática, né? Que também a gente pode aplicar na matemática em outros casos, né? Aqui temos um exemplo 9 aí, ó, em outras matérias, aliás. Na geometria, por exemplo, na trigonometria, enfim. Ó, um exemplo que parece, ele é simples, né? Mas pode até te pegar se você não prestar bem atenção, né? Devido ao português, né? Então nessa matéria, a interpretação é muito importante, galera. Então aqui, ó. Se o café de uma certa marca custa R$12 o quilo, então R$12 o quilo, né? Seu preço representa, então ele fala que esse preço ele representa 40% do preço do quilo de outra marca. Ó, então esse preço ele representa 40% do quilo de outra marca. A pergunta é qual que é o preço do quilo desse café, né? Dessa marca, né? Ó, qual é o preço do quilo desse café? Então uma questão interessante, né? Então ele fala aqui, se eu pegar, né? Ó, o seu preço representa 40% do preço do quilo de outra marca. Então vamos chamar o preço do quilo de outra marca de X. Então se eu pegar o preço de outra marca e multiplicar por 40%, tem que dar o quê? Tem que dar o preço, né? O valor do quilo do café de certa marca. Que ele falou que é R$12, ó. Olha que interessante, ó. Então se o café de uma certa marca custa R$12, tá aqui, R$12 o quilo, né? O seu preço, que é R$12, ele representa 40% do preço de outra marca, que é X. Então ele representa 40% de X. Então quanto é o preço do quilo desse café, ou seja, dessa marca, né, da outra marca, que é o X que ele quer. Então é uma questão que, dependendo como você lê e interpreta ela pode te enganar até, né? Então é uma questão simples, mas tem que tomar cuidado. Então, na verdade, quanto que vai ser meu X, né? Bom, o 40% você pode converter em 0,4, né? Então vai ficar 0,4, que é 40%, igual a 12, né? Então X é igual a 12 dividido por 0,4. Se fosse 12 por 4, daria 3, né? 12 por 4 daria 3. Se for 12 por 0,4, vai dar 30. É só se aumentar 10 vezes. Ok? Então ficou lá X igual. Então o preço do quilo da outra marca é, na verdade, R$30.
O que faz todo sentido, né? Porque ele falou que o R$12 ele representa 40% do preço da outra marca. Quer dizer que o preço da outra marca é mais caro, né? Certo? É maior, né? Ok? Beleza, né? Então R$30 aí. Muito bem, né? Então a ideia de porcentagem é essa, galera. Cuidado com as operações, tá? Raiz quadrada de porcentagem, porcentagem ao quadrado, beleza? E a porcentagem da porcentagem, que a gente vai usar daqui a pouco aqui, tá? Então vamos ver agora o chamado fator de atualização de um produto, né? De um valor ou de correção. Bom, se usa isso aqui em tudo, né? Quando você tem um aumento de salário, uma perda de salário, você pode aplicar o fator de correção, calculá-lo. Você pode usar a inflação, por exemplo, calcular a inflação, você usa fator de correção. Depois, depreciação de carro, né? O carro depreciou tantos por cento, que é também um fator de correção que se aplica num valor. Então, o que seria esse fator de correção ou fator de atualização, né? É uma razão, né? Uma divisão, certo? Uma divisão, uma razão, ó. Uma divisão ou razão entre o valor final de um produto, né, e o seu valor inicial. Ok? Então, o fator de correção, que é esse F de frequência da física, ele vai ser o valor final, que seria um valor novo, vamos dizer assim, né, sobre o valor inicial. Às vezes a gente usa também assim, ó, que o valor final, você quer saber, ele vai ser o valor inicial vezes o fator de correção, tá? Você pode usar das duas maneiras aí a fórmula, né? Às vezes você usa assim, né, para calcular o fator, e às vezes você usa assim para calcular o valor, né? Então essas duas coisas são possíveis aí você usar, tá ok? Bom, e aí temos uma coisa interessante, né? Temos três situações que podem acontecer. Por exemplo, eu posso ter lá, no primeiro caso, o meu fator, ele vai ser maior que 1. O que significa o fator ser maior que 1? Significa que o seu valor final, ele é maior que o valor inicial. Né? Porque aquela fração vai dar maior que 1, certo? No segundo caso, eu posso ter o meu fator igual a 1. Então, se o fator seu de correção, né, ele é igual a 1, conclusão, o valor final ele vai ser igual ao valor inicial, né? Então, o valor não mudou, né? O fator é 1, ok? E, obviamente, né, terceiro caso, se nós temos lá que o fator é menor que 1, então houve uma depreciação, né, uma redução do valor final. Então, o seu valor final ele vai ser menor que o valor inicial, né? Exemplo, o valor do seu carro, né? De acordo com os anos, né, com o tempo, o seu carro sofre uma depreciação, né? Ou seja, o valor final dele, né, hoje, por exemplo, seria menor que o valor que ele foi antes, né, outrora. Aliás, fica a dica para vocês aí que forem comprar carro, hein, cuidado, quando você tira o carro da concessionária, o preço dele já deprecia, né, 20%. Então, se ele valia, por exemplo, R$100.000, ele já vai valer R$80.000, tá? Por isso que eu não compro o carro zero, não é porque eu não tenho dinheiro. Beleza, vamos continuar então. Então vamos fazer alguns exemplos, né, de fatores de correção, tá? Vamos lá, então, por exemplo, aqui. Suponhamos que o meu fator de correção, né, no primeiro exemplo aqui, ele seja um fator de 1,1. O que significa esse fator de 1,1? 1,1, né, vamos chamar de F1, significa que o que é 1,1? É 1 mais 0,1. Então, como o fator ele é maior que 1, né? Então, o que ele representa? Ele representa para mim o quê? Um aumento. Ou seja, o valor final ele aumentou, certo? Bom, então se ele é 1 mais 0,1, o que aumentou, né? Você pode converter em porcentagem os dois. O que você pode fazer? Você pode multiplicar todo mundo por 100%. Então, o que você percebe? Que, na verdade, esse 1, ele representa para mim o quê? O 100% do valor do produto. E esse 0,1, se você fizer 100 vezes 0,1, vai dar 10%. Então, qual que foi o aumento aqui? O aumento está aqui, ó, é a taxa que excede os 100%. Ó. Então, esse cara aqui foi o aumento. Ó. Então, se ele te perguntar, por exemplo, numa questão, qual foi a taxa de aumento, né, do produto? Foi de 10%. Por quê? Porque você multiplica, quando você aumenta 10%, o valor de um produto é a mesma coisa que você, né, multiplicá-lo por 1,1. Então, por exemplo, né, você tem um salário lá, vamos supor, né, um salário de R$2.000. Certo? Então aí o que acontece? Vamos supor que o seu chefe lá fala assim, ó, vou aplicar no seu salário agora para o próximo mês um fator de correção aí de 1,1. Tá? A pergunta é, quanto você vai ganhar? Então o seu valor
Opa, perdão. O seu valor inicial, ele é o quê? É o valor que você ganha hoje. R$2.000, né? Certo? Então o valor final, que vai ser o seu novo salário, ele vai ser 2.000 vezes o fator de correção, que é de 1,1. Então, na verdade, você vai ganhar quanto agora? Você vai ganhar R$2.200. Certo? E aqui 1,1 dá vezes 1.000 dá 1.100 vezes 2 dá 2.200. Então, né? Qual foi o seu aumento, né? Quanto que aumentou o seu salário? Então ele aumentou R$200. Certo? Por quê? Porque ele teve uma taxa de aumento de quantos por cento? De 10%. Não é isso? Então se você pegar lá, por exemplo, né? Então tá aqui o seu salário novo. Ficou zoado isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Então, ficou o seguinte, né? Ó, o seu valor final, né? A R$2.200, né? Ou seja, então se você pegasse lá, né? Lembra que teve 10% de aumento? Então, se você pegasse os seus R$2.000 e multiplicasse por 10%, né? Que é o que foi realmente o seu aumento, certo? Vai dar R$200, ó. Opa. Então vamos cortar 0 com 0, 0 com 0. Por que ele faz isso daí? Chatice. 0 com 0. Né? Então, ó lá, deu R$200. Beleza? Então lembra de desmembrar o fatorzinho aí, né? Um segundo exemplo que você pode pensar. Deixa eu só descer um pouco isso daqui. Que é o finalzinho da aula aí. Atrapalhar a gente. Bom, um segundo exemplo. Vamos supor que o seu fator seja de 0,8. Então, fator 2. 0,8. Ou seja, o que é o 0,8? É a mesma coisa que você pegar o 1 e tirar quanto? E tirar 0,2, né? 0,8 é 1 menos 0,2. Ou seja, convertendo de novo em porcentagem, o que eu vou ter? Eu vou ter que o valor, que o F2 ele vai ser 100%, né? Que seria o 1, menos 20%, que seria esse cara aqui, né? Então, se eu multiplicar por 100 ambos, né? Por 100% eu vou ter 100 vezes 1 dá 100 e 100 vezes 0,2 dá 20, né? Então, olha só, o que houve agora com o valor? Houve uma redução, né? Ó, uma diminuição, uma redução percentual. Então, quanto que reduziu o seu salário agora? Se ele reduzir 20%, se ele reduzir, né? Se você multiplicá-lo por 0,8, quanto que vai ser o salário novo? Mesma coisa, você pode pensar lá. Então, o valor inicial do meu salário, novamente, é R$2.000, né? Então, 2.000. Eu quero saber se, vamos supor que essa crise toda de pandemia, né? Infelizmente, meu salário vai reduzir. É o que está acontecendo, né? Em alguns casos. Então, o valor final, ele vai ser o valor inicial, que é 2.000, vezes o fator 2 de correção, que vai ser, no caso, 0,8, né? Então, 2 vezes 8 dá 16, né? Então, o valor final aqui é o seu salário novo. Infelizmente, devido à redução, ele vai para R$1.600, né? Então, você percebe que houve uma redução, por quê? Porque o fator de correção que você aplicou sobre aquele valor, ele é menor que 1. Né? Então, no caso aqui do seu salário, né, ele reduziu 20%. Né? Então, se você pegar lá R$2.000 e multiplicar por 20%, né, que é a mesma coisa que 0,2, você vai encontrar lá, então, que houve uma redução de quantos reais? De R$400. Certo? Beleza, galera? Aplicando o fator de correção aí. Tranquilo, né? Eu vou descer aqui um pouco essa parte. Falta um pedaço da gente fazer aqui. Só um minutinho. Vamos reduzir aqui. Beleza. Descer um pouquinho. Para caber ali o resto. Beleza. Ok. Bom. E aí, nesse contexto, pessoal, a gente tem duas coisas tão importantes, né? Então, nós vimos o seguinte, né? Nós vimos que o valor final, ele vai ser o valor inicial vezes o fator de correção, né? Beleza. Se o fator for maior que 1, valor final maior que inicial. Menor que 1, valor final menor que o V inicial. Então a gente pode colocar das duas maneiras aqui, né? Quem que seria o fator de correção, né, em relação à taxa? Bom, se eu tiver um aumento, vamos dizer assim, né, um aumento do valor, como é que eu vou escrever esse aumento? Eu vou escrever ele assim, V final
ele vai ser o V inicial 1 mais I. Quem que vai ser esse I? Esse I é a minha taxa de aumento ou a minha taxa de redução. Tá? Aqui no nosso caso, o I, quem que foi esse I? Ele foi o 10%, né, no aumento, e ele foi o 20% na redução. Tá? Então, da mesma maneira, se eu tiver uma redução, né, vamos colocar aqui a laranja, do salário ou do valor, né, do produto, por exemplo, né, promoção, reduzir o produto, certo? Então, o valor final, ele vai ser o VI, que multiplica 1, aqui é 1, tá? 1 menos I, né? Onde I é a taxa também. Então, você percebe o seguinte, né? Para você encontrar a taxa de aumento, você só aplica a formulinha, ó, VF igual a VI, que multiplica 1 mais I. E a taxa também de redução, a mesma coisa, né? VF igual a VI, 1 menos I. Opa, ficou feio isso aqui. Beleza? Tranquilo, né? Tá ok? Então lembra que esse cara aqui, né? Esse I que está aqui é a sua taxa de aumento e esse I que está aqui é a sua taxa de redução. E outra coisa, né? Esse 1 mais I que está aqui em cima, ele é o chamado fator de correção, certo? Porque ele é 1 mais I, ó. E esse fator de correção ele é maior que o 1 porque houve o aumento, né? E esse 1 menos I que está aqui embaixo é o fator de correção também, só que ele é menor que 1, né? No caso ele é maior que 0 sempre, né? E menor que 1. Por quê? Porque houve uma redução. Beleza? Então lembra sempre disso. O fator de correção menor que 1, redução maior que 1, aumento. Vamos falar agora sobre aumentos sucessivos. Vamos supor que eu tenha lá um salário de R$1.000, ok? E esse meu salário, ele recebeu 2 aumentos, vamos dizer assim, no ano. Um no primeiro semestre, de 20%, e outro no segundo semestre, de 30%. Então qual que foi, né? Qual que vai ser meu salário, né, no final desses 2 aumentos, de 20% e 30%? Lembra o seguinte, ó, a taxa, isso aqui é uma taxa, certo? A taxa de 20%, que é o I, né, ela corresponde a um fator de correção, ou seja, quando eu pego meu salário e eu multiplico por 20%, eu vou ter o aumento, mas eu não quero o aumento, eu quero o valor final dele. Então qual que vai ser o fator de correção associado a esse aumento? Vamos chamar de fator 1. Ele vai ser 100% mais 20%, ou seja, vai ser 1 mais 0,2. Então, para eu ter o meu salário final, né, meu valor final de salário, certo? Aplicando o fator de correção correspondente a essa taxa, o fator ele vai ser de 1,2%. Aliás, perdão, de 1,2. Então, lembra que quando você aumenta, o fator é maior que 1, né? E o outro fator correspondente a esse aumento, ele vai ser F2 igual a 1,3. Então, qual que vai ser meu fator acumulado? O fator acumulado, galera, ele na verdade, ele é o quê? Vamos chamar de AC aqui, né? Fator acumulado, ele vai ser o F1 vezes o F2 vezes o F3 vezes o Fn. Ou seja, N é o quê? Quantas, assim, vamos multiplicar os fatores N vezes, né? Por N aumentos que tiver ou reduções, né? Porque eu posso aumentar e posso reduzir também, né? Eu não só posso aumentar. Então, sei lá, vamos supor que aumentou meu salário em 20% no mês e ele reduziu em 30% no outro. Então, o que eu faria? Né? Aí você teria que fazer o quê? O de 20%, como ele aumentou, é 1,2. E se reduziu 30%, você vai fazer 1 menos 0,3, ou seja, 0,7. Então, toma cuidado com isso, tá? Aumento, você vai sempre o quê? Vai sempre somar, né, esse aumento no fator. Aliás, vai somar com 1, né? E quando dá uma redução, você tira, né, de 1, ok? Então vamos aplicar aqui. Então vamos lá, vai. O meu fator acumulado aqui, nesse salário, ele vai ser F1 vezes F2, que vai ser 1,2 vezes 1,3. Para agilizar o processo, se a gente multiplicar aqui, a gente vai encontrar o fator acumulado de 1,56. Ok? Então, o meu novo salário, né, meu valor final nesse caso, ele vai ser o valor inicial, que é R$1.000, vezes o fator acumulado, que é 1,56. Conclusão, o meu salário novo ele vai ser de R$1.560. Ok? E se eu quiser saber só o aumento do meu salário, eu posso fazer o quê? Posso vir aqui, né? Quanto que aumentou de salário? Ele aumentou por quanto? 1.560 dividido, aliás, menos 1.000.
Então, houve um aumento no meu salário de R$560. Bom, pessoal, então vamos fazer agora um segundo exemplo que fala o seguinte, ó. Suponha que a taxa de inflação em janeiro, né, de 2020 ela era de 6%, tá? E em fevereiro, né, de 2020 ela passou a ser 5%. Então ele pergunta para você qual que vai ser a taxa do bimestre acumulada de inflação. Então assim, qual que vai ser o fator acumulado, né, no bimestre? O fator correspondente ao 6%, ele vai ser o fator de quanto? 6% é 6, né? Vamos lá. 6% é o quê? É 6 por 100, que é a mesma coisa que 0,06, né? Então qual que é o fator de correção associado a essa taxa? Lembra que o fator você vai somar 1, né? Então o fator, na verdade, seria 1 mais 0,06, né? Então o fator aqui, no caso, ele é 1,06. Então o fator correspondente a essa taxa, ó, ele vai ser 1,06. E em relação à taxa de 5%, a mesma ideia, né? Ou seja, o fator vai ser, no caso 5% é 0,05, né? Então o fator correspondente a essa taxa aqui vai ser 1 mais 0,05. Então esse fator ele vai ser de 1,05. Então aqui o fator acumulado ele vai ser 1,06 vezes 1,05. Então o fator, né, acumulado ele vai ser, fazendo aí 1,06 vezes 1,05, a gente vai encontrar 1,113. E agora a gente vai desmembrar isso daqui, né? Ou seja, o que é 1,113? É 1 mais 0,113. E agora a gente faz o quê? A gente multiplica por 100%, porque a gente quer a taxa de inflação acumulada. A gente quer a taxa acumulada. A taxa acumulada não é o fator, a taxa é o que excede de 100%. Né? Então, nosso fator acumulado ele vai ser 100%, mais quem? Mais 0,113 vezes 100%, que vai nos dar aí 11,3%. Ok? Então, qual foi a inflação acumulada do bimestre? A inflação acumulada ela foi justamente esse 11,3%, tá? Que é a taxa de aumento aqui no nosso caso. Beleza? Então, essa foi a taxa de inflação acumulada. Então, quando ele te pedir taxa acumulada, né, de inflação, por exemplo, acumulada, basta você fazer o quê? Você usar o fator de correção, né, correspondente às taxas, multiplicar os fatores e depois desmembrar, né, em 1 mais o aumento para você encontrar esse aumento. Beleza? Então, aplicação direta aí, né, para poder calcular, por exemplo, a inflação do bimestre, né? Você pode calcular a inflação do ano, por exemplo, né? Inflação do semestre com base nesse modelo. Beleza? E um terceiro exemplo de modelo aí é o seguinte, ó, que acontece bastante, né? Em uma liquidação, por exemplo, essa questão é interessante. Ó. Em uma liquidação, por exemplo, os preços de uma loja foram reduzidos em 20%. Então, se eles foram reduzidos em 20%, qual que é o fator de correção associado a essa taxa? Né? O fator de correção, vamos chamar de F1, ele vai ser 1, né? Ou 100% menos o 20%. Então, o fator de correção aqui, ele vai ser, na verdade, quanto? 0,8, né? Que aqui daria 80%, que dá 0,8. Então, esse é o fator de correção associado a essa redução, 0,8. Ok? Beleza. Após a liquidação dos preços, né, que reduziu o preço, ele te pergunta o seguinte, qual deve ser a porcentagem a ser acrescida para que os preços voltem ao valor original? Vamos trabalhar com fator de correção, tá? Não trabalha com porcentagem diretamente. A gente vai encontrar essa taxa, mas enfim. Então, vamos pensar. Se ele quer aplicar outro fator para voltar ao preço original, então, qual que é o fator acumulado aí, né? O fator acumulado, na verdade, ele vai ser quanto? Ele vai ser 1. Por quê? Porque você quer voltar ao valor original, que é como você pegasse o fator de correção original, que é 1. Então, você vai ter dois fatores de correção, né, para chegar no 1. Então, na verdade, o seu fator acumulado, ele vai ser o fator 1 que ele aplicou para reduzir o preço, e um fator 2 que você quer descobrir, ou seja, qual é o fator 2 que eu vou aplicar no preço para fazê-lo voltar ao fator original, né, ao valor original, que é de 1. Então essa que é a ideia do exercício, tá? Então na verdade, ó, o fator é 1, né? Agora ficou fácil. O fator acumulado é 1. O fator que ele aplicou para poder dar o desconto foi de 0,8.
Então a pergunta é, né, qual é o fator 2 que eu vou aplicar nesse fator que foi aplicado para voltar ao preço original, ou seja, fator 1, né? Porque preço original, galera, é fator 1, tá? Quando eu falar preço original, fator 1. Então meu fator 2 ele vai ser 1 dividido por 0,8. Beleza? Ou seja, aqui vai ficar 1 dividido por 8 décimos, né? Vamos converter aqui em fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. O nosso fator 2 ele vai ser 10 dividido por 8, né? Que nos dá aí 10 por 8. Vamos dividir por quanto? Por 2? Por 2, vai. Por 2 dá 5, por 2 dá 4, certo? 5 quartos dá 1,25, beleza? Então ficou lá, fator 2 de 1,25, certo? Beleza. Então o fator 2 é 1,25, então a pergunta é, né? Que não quer calar. Qual que foi então o aumento, né? Correspondente ao fator 2, a 1,25. Olha lá, ó. Ele perguntou qual deve ser a porcentagem a ser acrescida para que os preços voltem ao valor original, né? Ou seja, se o fator é 1,25, o que você sabe? Que 1,25 na verdade é o quê? Que é o fator 2. É a mesma coisa que 1 mais 0,25. E se a gente converter em porcentagem, né? Multiplicar por 100%. Certo? Vamos encontrar lá o fator 2 de 100% mais 25%. Portanto, qual foi a taxa, né? Aplicar acrescida, né? Qual a porcentagem a ser acrescida, a ser acrescentada, né? Para que os preços voltem ao valor original? A taxa foi de 25%. Tá aí. Essa vai ser a taxa que você vai ter que aplicar lá nos produtos para poder fazê-los voltar ao valor original. Então, novamente, usando aí a ideia de fator acumulado. Beleza, galera? Essa aula de porcentagem, hein? Então, muito obrigado. Fala, galera. Então chegamos ao final, né, de mais uma aula. Obrigado por assistir essa aula mais uma vez, tá bom? Se curtiu a aula, não esquece, dá aquele like para ajudar o canal aí. E também não esqueça de compartilhar essa aula muito importante com seus amigos, colegas, parentes aí. E se caso você já não seja inscrito no canal, né? Caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva, né? Compartilhe e ajude o canal a proliferar pelo mundo. Beleza? Muito obrigado aí, né? Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!